E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste do vídeo de hoje, mas não só do vídeo de hoje, mas dos vídeos que a gente está sempre trazendo aqui no canal. Tá bom? Vou pedir logo para você curtir o vídeo aí, para se inscrever, para acionar o sininho, porque tudo isso é muito importante para a gente que está começando a produzir conteúdo aqui no YouTube, né? E se inscrevendo e acionando o sininho é a maneira que o YouTube encontra de notificá-lo quando sair vídeo novo aqui no canal. Vocês já estão vendo aí qual que é o tema do vídeo de hoje, é uma homenagem ao grande Pelé, rei do futebol, né, o maior jogador de futebol de todos os tempos, que está completando 80 anos nessa sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, data que está saindo esse vídeo aqui. Então é uma homenagem do canal, esse material que a gente está trazendo aqui hoje, e o foco são os anos de ouro de Pelé. Então aquele início de carreira ali, quando vai se consolidar como o maior jogador do mundo. Né, toda aquela mística, toda aquela fama, né, aquele nome que ele ganha ali nos primeiros 8 anos de carreira, levando o Santos a grandes títulos, levando a seleção brasileira a grandes títulos, tendo grandes atuações, que é a parte final que a gente vai explorar aqui, grandes atuações do Pelé nesse período, atuações individuais. Então, esse vídeo aqui hoje trata disso, né? Antes da gente ir lá para esse período especificamente da carreira do Pelé, que é o início da carreira, eu vou fazer um pequeno apanhado aqui, só para a gente falar de uma maneira geral do que foi o Pelé na carreira. Né, vocês estão vendo aí na tela já o grande finale, que foi aquela atuação contra a Itália na final da Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil conquista o tricampeonato numa campanha de 6 jogos e 6 vitórias lá no México. Né? E a final é contra a Itália, fica 4-1 para o Brasil. O Pelé faz um gol, dá 2 assistências, né? Faz o primeiro gol da final, a Itália empata, aí o Gerson vira 2-1, né? Faz 2-1 para o Brasil. Depois Pelé de cabeça dá uma assistência para o Jairzinho. Depois também ele dá uma assistência para o Carlos Alberto Torres, aquele gol que é conhecido, né? Então aí o Pelé já com 29 anos, vocês estão vendo na tela, foi o melhor jogador dessa Copa do Mundo, também foi escolhido posteriormente pela France Football, nós vamos ver isso aí também no decorrer do vídeo, o melhor jogador daquela temporada, né, o terceiro título da Copa do Mundo do Pelé, fez 4 gols naquela Copa do Mundo. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo baixo da tela, uma das camisas que o Pelé usou na final da Copa de 70, foi leiloada em 2009, foi comprada por 220 mil reais. Hoje está lá no Museu do Futebol, em São Paulo. Né? Esse foi Pelé. Já o último brilho, né, que ficou para o mundo foi essa final da Copa de 70. Na tela aí agora vocês estão vendo também o Nelson Rodrigues. Por que eu trouxe o Nelson Rodrigues aí? Né, quem está acompanhando o material que está saindo aí na imprensa, de homenagem ao Pelé, já deve ter visto em algum lugar ou outro que o primeiro a chamar o Pelé de rei foi Nelson Rodrigues, lá em fevereiro de 1958, quando o Pelé tinha apenas 17 anos e 5 meses antes da Copa do Mundo da Suécia, né, onde o Pelé ia destruir com a Copa e ganhar a Copa para o Brasil, junto com outros jogadores importantes, né, junto com o Didi, junto com o Vavá. Mas o Pelé em 58, mesmo antes da Copa, né, tinha sido artilheiro do Paulista em 57, né, em 58 vai fazer uma Copa do Mundo sensacional. E lá no início do ano, após um jogo entre Santos e América do Rio, pelo extinto torneio Rio-São Paulo, perdão, né, o Pelé vai fazer 4 gols, o Santos vai ganhar de 5-3, né, e o Nelson Rodrigues vai fazer um artigo no jornal Manchete Esportiva, que ele vai dar o nome desse artigo de A Realeza de Pelé, né? E ele vai encher a bola do Pelé, já vai praticamente prever ali a campanha vitoriosa do Brasil em 58, né? Dando vários adjetivos maravilhosos ao Pelé. Vou deixar aqui na descrição esse artigo do Nelson Rodrigues, né? Quem gosta de futebol, você está aqui é porque você gosta de futebol, você vai achar muito legal esse artigo. Né? Lá ele fala assim que vai jogar bem assim no diabo que o carregue, né? Fala do Pelé, chama o Pelé de grande, perfeito, fabuloso, imbatível, incomparável, né? O Nelson Rodrigues aí já chamando o Pelé de rei, mesmo antes da Copa do Mundo que ele ganhou com o Brasil em 58. Né? Agora vocês estão vendo aí na tela números gerais da carreira do Pelé no sentido de gols e jogos.
O Pelé que jogou entre 57 e 77, eu trouxe aí só gols oficiais, né? Gols em jogos oficiais, segundo os dados do IFFHS, né, que é o Instituto aí de Arquivos do Futebol, né, que diz pra gente que o Pelé fez 767 gols e 831 jogos. Lembrando que contando jogos não oficiais, né, amistosos de toda ordem, jogos beneficentes, Pelé passou dos 1000 gols, todo mundo sabe, né? Mas em jogos oficiais aí, o Pelé tem uma média de 0,92 gols por jogo, fez 643 gols com a camisa do Santos, fez 47 gols com a camisa do New York Cosmos e 77 gols com a camisa da seleção brasileira. Tudo isso aí só gols oficiais do Pelé, tá bom, pessoal? Agora aí na tela vocês estão vendo os títulos do Pelé, uma lista grande aí que tem Intercontinental, tem Recopa dos Campeões Intercontinentais, tem 2 Libertadores, tem 5 Taças Brasil, tem Roberto Gomes Pedrosa, tem 3 Rio São Paulo, tem 10 Paulista, né? Tem um campeonato North American Soccer League, que é o campeonato dos Estados Unidos, conquistado pelo Cosmos em 77, tem 3 Copas do Mundo, né? Essa é a lista de títulos aí do Pelé. Marcas e recordes, né? As marcas e os recordes mais importantes do Pelé. Daqui a pouco nós vamos entrar na era de ouro, né? Que é a parte final aqui do vídeo. Melhor do mundo em 7 temporadas, nós vamos ver daqui a pouco aí, escolhido pela France Football. Maior artilheiro da seleção brasileira, maior artilheiro de uma seleção sul-americana, né? Maior artilheiro por um único clube. Então, nunca ninguém fez mais gols com a camisa de um clube do que o Pelé fez com a camisa do Santos. Terceiro maior artilheiro de todos os tempos, né, atrás apenas de um húngaro e do Pelé, um húngaro que me fugiu o nome aqui agora, mas eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card também, mostrando os maiores artilheiros da história do futebol, né, em jogos oficiais. Vocês vão ver que o Pelé é o terceiro, né, o mais jovem a marcar numa final de Copa, mais jovem a anotar um hat-trick em Copa do Mundo, que foi contra a França na semifinal de 58. O único jogador a vencer 3 Copas do Mundo, esse é o Pelé. Né? E artilharias aí, artilheiro de vários campeonatos, várias vezes, né? Curiosidade aí, mostrar o tamanho desse cara, né? 11 vezes artilheiro do Paulista, sendo 9 vezes seguidas em 57 e 65, que essa era de ouro do Pelé, e foi 9 vezes seguida artilheiro do Campeonato Paulista, foi 3 vezes artilheiro da Taça Brasil, lembrando que o Santos começava na semifinal, né? Isso mostra também a capacidade incrível de fazer gol do Pelé, porque tinha alguns times que começavam antes, mesmo assim o Pelé conseguia ser artilheiro. O Intercontinental, ele foi artilheiro as 2 vezes que o Santos disputou, né? Nessa época. Inclusive contra o Benfica, por exemplo, vocês vão ver aí, fez gol pra caramba, né? Fez 5 gols nos 2 jogos. Artilheiro da Libertadores, artilheiro do Rio São Paulo, artilheiro da Copa América. E agora nós vamos entrar propriamente dito aqui no foco desse vídeo, que é o período entre 1957 e 1965, quando o Pelé, eu vou chamar aqui da era de ouro do Pelé, né? Os anos dourados, a era Pelé, vamos dizer assim, esses 8 anos aí que o mundo ficou de boca aberta, né? Conheceu o Pelé, reverenciou, transformou o Pelé no que ele é hoje, no que a gente sabe, né? O melhor jogador de todos os tempos. Vocês estão vendo aí que nesse período o Pelé fez 462 gols com a camisa do Santos em 350 jogos. Ele fez 50 gols com a camisa da seleção brasileira em 50 jogos. Então uma média superior a 1,2 gols por jogo com a camisa do Santos, né? E uma média de 1 gol por jogo com a camisa da seleção brasileira. Vocês estão vendo aí também, essa aqui é uma imagem aí da final do Interclubes de 62 contra o Benfica. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo, baixo, uma capa da France Football, tradicional revista francesa do início de 2016, né, que no final de 2015 a France Football vai revisar toda a lista dela de melhores jogadores do mundo, né, o prêmio chamado Ballon d'Or, bola de ouro, que dava para o melhor jogador da temporada no mundo, né, que antigamente já dava só para quem jogava na Europa. Ela vai fazer uma revisão e vai vir com a notícia de que o Pelé foi o melhor jogador da temporada em 7 temporadas, né? Entre 1958 e 1970, sendo que 58, 59, 60, 61, 4 anos seguidos, né? 62 não, mas nós vamos ver o que fez em 62 daqui a pouco, impressionante. Também poderia ter ficado com ele. 63, 64. Então, no espaço de 7 anos aí, o Pelé foi o melhor jogador da temporada em 6, né? Em 6 temporadas.
É por isso a gente chama isso aí da era Pelé, o início da carreira, né? Entre 17 e 25 anos, o Pelé fez feitos inigualáveis, né? Aí vocês estão vendo agora também na tela a quantidade de jogos e de gols, tanto pelo Santos quanto pela seleção brasileira nesse período. Né? Repara aí que a coluna da direita, que é a quantidade de gols com a camisa do Santos, sempre maior que a coluna da esquerda. Né? Então, números impressionantes aí, por exemplo, 1958, quando o Pelé fez 75 gols em 53 jogos, né? Por exemplo, também em 61, quando ele fez 62 gols com a camisa do Santos em 38 jogos, né? Teve um Campeonato Paulista, pessoal, que o Pelé fez 58 gols, né? Para vocês terem uma ideia do que foi o Pelé. Logo, em 1958, ele fez 58 gols, né, no Campeonato Paulista. Então, o detalhe aí para essa tela que vocês estão vendo é a incrível média de gols, né? Com a camisa do Santos aí são 9 anos seguidos do Pelé fazendo mais gols do que jogos, né? Uma média, então, superior a 1 gol por jogo. Lembrando que aqui a gente está falando só de gols em jogos oficiais, tá, pessoal? Que transforma esses números ainda maiores. Agora na tela eu trouxe para vocês, para terminar o vídeo aqui, o top 5 das atuações do Pelé entre 1957 e 1965. Né? Então não é o top 5 da carreira. Por exemplo, tem a atuação lá da final da Copa de 70. Se fosse fazer um top 5 da carreira, provavelmente estaria. Mas eu trouxe aqui o top 5 dos anos dourados do Pelé. Né? Esse período aí que o Pelé vai ser considerado 6 vezes melhor do mundo, né, poderia ter sido até mais. Eu trouxe aí 5 atuações que entraram para a história por um motivo ou por outro. É o top 5. A quinta atuação aí, a quinta melhor atuação do Pelé nesse período, né, primeira fase do Rio São Paulo de 1961. E o detalhe é o gol de placa que o Pelé faz. A gente conhece hoje o gol de placa, que é aquele golaço, né, que vale uma placa no estádio. E ganhou esse nome por causa desse gol que o Pelé fez quando ele saiu do campo de defesa, driblou 6 jogadores do Fluminense e fez o gol, né, o gol no Castilho, goleiro que estava na Copa do Mundo 58 com o Pelé, né, naquela campanha na Suécia. Né, então o Pelé fez esse golaço aí já no final do jogo, 3-1 para o Santos, primeira fase do Rio São Paulo de 1961. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo, baixo da tela, a placa que foi dada para o Pelé, né, esse gol que é conhecido até hoje como o gol mais bonito da história do Maracanã. Né? Agora a atuação número 4 do Pelé, a quarta melhor atuação individual do Pelé entre 1957 e 1965 foi o jogo da volta da final da Libertadores 63, quando o Pelé fez o gol da virada, acabou com o jogo no La Bombonera. Né? Vocês estão vendo aí uma foto do Pelé com o José Sanfilippo, jogador histórico do São Lourenço, maior artilheiro da história do São Lourenço, também jogador histórico do Boca Juniors, fez gols nos 2 jogos da final aí da Libertadores 63. No jogo de ida, quem brilhou com a camisa do Santos foi o Coutinho, mas no jogo da volta quem brilhou foi o Pelé, acabou com o jogo. Vocês estão vendo aí também do lado esquerdo baixo a camisa que o Pelé usou nesse jogo aí, né, no jogo do título, tá lá no Museu do Boca Juniors, né, essa camisa. A terceira atuação individual que eu trouxe para vocês aí já está na Copa do Mundo 58. O Pelé fez 3 gols na semifinal contra a França que tinha um dos melhores jogadores do mundo aí na época, Raymond Kopa, né, que estava naquele time estrelado do Real Madrid, 5 vezes campeão da Copa dos Campeões da Europa, né, que tinha também Di Stéfano, que tinha também Puskás, né, tinha esse Raymond Kopa aí da França, que era um dos melhores jogadores do mundo, né. Estão vendo aí do lado esquerdo baixo a entrada das seleções em campo. Na semifinal da Copa do Mundo 58, Pelé fez 3 gols nesse jogo, né? Como eu disse lá no início, jogador mais jovem a fazer um hat-trick em Copa do Mundo, né? 5-2 para o Brasil. Pelé acabou com o jogo, terceira maior atuação do Pelé aqui nesse período, né? Nessa época da carreira dele. A segunda maior atuação do Pelé, né, que vai entrar em qualquer top 5, top 10 que vocês verem aí, foi no Estádio da Luz, em 1962, final do Intercontinental contra o Benfica.
O Benfica que foi o time que desbancou o Real Madrid lá na Europa, né? O Benfica que tinha Eusébio, vocês estão vendo aí no canto esquerdo baixo da tela, uma foto do Eusébio com o Pelé lá no Estádio da Luz, né? O Santos já tinha ganhado o primeiro jogo quando o Pelé fez 2 gols aqui no Brasil contra o Benfica por 3-2, ganhou o jogo da volta por 5-2, o Pelé fazendo 3 gols, o Santos chegou a abrir 5-0, o Benfica fez 2 gols no final lá, foi uma incrível goleada, reafirmando o tamanho do Pelé. Por isso que eu falei aqui que o Pelé ganhou o melhor jogador do mundo. Daqui a pouco vocês vão ver aí, né? Vocês já viram, inclusive, a France Football. Deu em 58, 59, 60, 61. Podia ter dado em 62 também, né? Ganhou em 63, ganhou em 64. Então, na minha opinião, o Pelé foi o melhor jogador do mundo, e no mínimo por 7 temporadas seguidas, né? 5-2, 3 gols do Pelé, grande atuação, é a segunda. E a primeira, pessoal, a primeira atuação do Pelé, a maior atuação do Pelé nesse período aí, foi aquele 5-2 na final da Copa do Mundo de 1958, quando o Pelé fez 2 gols, né? Vavá fez 2 gols também, Didi foi o melhor jogador dessa Copa do Mundo, né? Mas o Pelé foi o melhor jogador jovem, ganhou como o segundo melhor jogador dessa Copa. Vocês estão vendo aí embaixo também uma foto do Castilho com o Pelé e com o Didi, né, comemorando o título. Pelé fez 2 gols nessa final. Aquele gol incrível, que é um dos gols mais famosos da história do futebol, que ele chapela o sueco, dá um chapéu no sueco ali dentro da área e chuta de direita no canto, né? Faz um gol de cabeça também, é o 5º gol, que ele dá um passe de letra para o ponta esquerda, entra na área em diagonal, o ponta lança ele aí e ele faz um gol de cabeça lá de dentro da área, né? Então essa é a primeira atuação aí, quando o mundo já estava embasbacado com o Pelé, né? Pelé que ficou de fora dos 2 primeiros jogos dessa Copa do Mundo de 1958, estava contundido, né? Entrou o Dida no lugar dele, atacante histórico aí do Corinthians, Flamengo também, se não me engano, se estiver enganado aí, perdão. Principalmente professor Silvio, mestre Silvio aí, se estiver aí, um abraço para o senhor, Silvio Maestrelli, né? Sempre me colocando aí quando eu dou equívocos aqui. No caso, o Pelé ficou na reserva aí porque estava contundido nos primeiros jogos dessa Copa do Mundo, né? Mas a partir das quartas de final, dando a fazer gol, faz um gol no País de Gales, depois nas quartas de final, depois faz 3 na França e na final faz esses 2 golaços aí, né? Para muitos a maior atuação da história, a maior atuação individual da história do Pelé, nesse gol antológico aí que ele chapela o sueco dentro da grande área. Pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Parabéns para o Pelé, né? 80 anos. Realmente, quando a gente vai pesquisar a história do futebol, a gente percebe a grandeza desse atleta, né? Realmente o maior jogador da história do futebol. A gente tem a graça dele ser aqui do nosso país, né? Ser brasileiro. Muito legal mesmo. Lê aí também na descrição o artigo do Nelson Rodrigues, muito legal, vale a pena demais a leitura, né? Excepcional, né? Excepcional jornalista, excepcional cronista esportivo, escritor. Nelson Rodrigues foi demais. E se vocês verem o que esse cara fala do Pelé antes da Copa do Mundo de 58, quando o Pelé não tinha nem 17 anos e meio, vocês vão ficar aqui de boca aberta, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Se chegou até aqui e ainda não curtiu, tá vacilando, curte o vídeo aí, né? Se inscreve no canal, é uma força que vocês dão pra gente, né? Aciona o sininho aí, porque tudo isso é muito importante, como eu falei lá no início. E vou deixar vocês aqui agora com um vídeo da final da Copa do Mundo de 1958, com narração espanhola, né, num canal que eu achei aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Espero que gostem, espero que tenham gostado e conto com vocês. Um abraço, parabéns pro Pelé e até mais. La final de la Copa se disputó entre Brasil y Suecia. Transcurridos los 4 primeros minutos, el jugador estrella de Suecia, Seedorf, marcó un gol espectacular. Brasil empataría con esta acción de Vavá al complementar el pase de Garrincha para el empate.
Brasil empezó a controlar. Babá volvió a marcar. Réplica casi idéntica del primero. Pase por la derecha y Babá. Ya en la segunda parte es Pelé quien aporta a su selección al marcar un gol espectacular. Recibe el pase con el pecho, elude al defensa con un lujo y define sin dejar caer la pelota. Ahora la anotación fue de Zagallo, quien recibe un rebote por izquierda y define con pierna derecha. Los locales reviven con esta anotación de Simonsson. Pero Pelé se inventa esta jugada en la que hace una pared larga y concreta de cabeza para el marcador final. Brasil 5, Suecia 2. Por primera vez, un equipo obtenía el título en un continente diferente al suyo.